Glória a Deus. Você pode olhar para o seu irmão aí e a sua irmã, quem está do seu lado, olha para ele e fala assim: olha só. Olha para ele e diz: o Espírito Santo vai gerar algo muito forte no seu coração. Dá um sorriso para ele, mesmo debaixo dessa máscara aí, faz um coraçãozinho para ele. E eu queria contar logo para vocês uma história que eu achei muito impactante. É a história de um rapaz que estava voltando da guerra, um rapaz norte-americano, e ele voltava da guerra e ligou para os pais dele para informar que ele estava voltando. Então pegou o telefone lá na cidade onde eles estavam reunidos, para cada um ir para sua casa, e falou assim: mãe, estou voltando. A mãe dele e o pai dele, no outro lado da linha, foram tomados por uma alegria muito grande. Meu filho, que bom! Primeira notícia boa, o filho estava vivo. O filho ia voltar para casa. Mãe, estou voltando, a gente está se despedindo aqui, estamos nos detalhes finais aqui, e amanhã mesmo eu estarei em casa com vocês. E os pais foram tomados daquela alegria. Foi quando aquele filho deu uma outra notícia. Ele falou assim: mãe, só tem uma coisa, eu preciso muito de um favor seu e de meu pai. Aí, fala, meu filho, pode falar o que você quer. A gente está morrendo de saudade aqui, a gente está muito feliz de saber essa notícia, que você vai voltar para casa. Pois é, mãe, mas eu preciso de um favor de vocês. Eu tenho um amigo que lutou na guerra comigo, só que ele perdeu um braço e uma perna. Mãe, a situação dele não é boa, ele perdeu o braço e uma perna, e esse rapaz ele tem muita dificuldade para se locomover. E do outro lado da linha, aquilo que era muita alegria já se tornou preocupação, e eles ficaram um pouco desesperados. Mas meu filho, como que a gente vai fazer com esse cara? Meu filho, esse rapaz, ele falta uma perna, ele falta um braço, como que a gente vai lidar com ele aqui em casa? Você quer que a gente receba ele aqui? Como assim? Não, ele precisa morar com a gente um tempo. Aí que o desespero tomou mesmo, e eles ficaram muito preocupados. Não, meu filho, ficaram desesperados no outro lado da linha. E falaram: meu filho, isso é um fardo muito pesado, como que a gente vai carregar? E entraram literalmente em desespero. Foi quando o filho do outro lado da linha desligou o telefone, encerrou-se a ligação. No outro dia, era esperada a chegada do filho à casa, mas o filho não chegou. O filho não chegou em casa. E passou a semana e o filho não chegou, e passou um mês, esse filho não chegou. Foi quando eles receberam a notícia que esse filho, lá onde ele estava, esse filho tinha falecido. Como assim o filho morreu? Ele foi na guerra, lutou, passou por todas aquelas dificuldades e morreu. Como assim? Os pais pegaram um avião, foram para aquela cidade para entender o que é que aconteceu com o filho deles. E eles depararam com a notícia de que o filho tinha suicidado. Foi quando eles foram até o corpo do filho e perceberam que o corpo do filho deles faltava uma perna e faltava um braço. O fardo que eles tanto ficaram com medo e desesperados, e falaram que não conseguiriam aguentar, era o filho deles. O fardo foi muito pesado para aquela família. E o fardo, a gente entende que muitas vezes se torna um momento de desespero. E o problema às vezes não é o fardo, mas o problema é como que a gente se porta diante do desespero que o fardo gera em nós. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em 1 Samuel no capítulo 30.
creio que o cerne dessa mensagem de hoje é que existe perseverança em meio à tribulação. Fala assim com seu irmão: Deus tem uma direção para você. 1 Samuel capítulo 30, a gente vai ler até o versículo 20 e vai falar assim, vamos lá comigo, que são 20 versículos, hein? Vamos lá. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado o Neguebe, devastado e incendiado a cidade de Ziclag. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que suas mulheres e seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até que se esgotarem as lágrimas. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas, Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas, que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor seu Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traze depressa o éfode, colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: perseguirei a este bando de invasores, alcançá-lo-eis? E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançará e libertará os prisioneiros. Davi partiu com os 600 homens que estavam com ele e chegaram à torrente de Besor, onde permaneceram alguns, porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Ofereceram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para saciar a sede. Deram-lhe também um pouco de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Ele comeu e suas forças se recuperaram, pois durante 3 dias e 3 noites não havia provado qualquer alimento nem bebido água. Davi lhe indagou: a quem pertences e de onde és? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando adoeci há 3 dias. Nós invadimos a terra dos Queretitas, na região sul de Judá, e o território das famílias de Calebe, e incendiamos toda a cidade de Ziclag. Davi então lhe pediu: poderias guiar-me até esse bando de assaltantes? Ele replicou: jura-me na presença de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te conduzirei até eles. Então levou-os até onde se achavam e estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo, festejando os despojos que haviam carregado da terra dos filisteus, da terra de Judá. Davi os atacou de surpresa e os massacrou desde a alvorada até a tarde do dia seguinte. Ninguém escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 esposas, de modo que nada lhes faltou. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas de seus soldados e todos os objetos, fossem grandes ou pequenos, roubados pelos amalequitas. Davi ainda lhes tomou todos os seus próprios rebanhos e manadas, e a tropa os conduzia adiante do outro gado, e exclamavam: este é o despojo de Davi. Deus, que em nome de Jesus, Espírito Santo, Jesus Cristo, que vocês possam estar gerando, nós clamamos agora a Trindade que possa gerar no nosso coração algo precioso. Gera em nós agora um discernimento, um senso de discernimento da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus.
que ela venha falar profundamente nos nossos corações, que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo, Pai, possa já estar ministrando nos nossos corações, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Então, o contexto de tudo isso que estava acontecendo aqui, desse texto que a gente leu, era que Davi, por estar fugindo, Davi estava fugindo de Saul, já fazia alguns anos, e nessa fuga de Saul, ele resolveu fazer o quê? Uma aliança com o povo inimigo. Então, Davi, para fugir de Saul, ele faz uma aliança com os filisteus. Se a gente lembrar, se a gente recuperar aí a memória, você vai entender que Davi, na luta com Golias, Golias era um filisteu. Então, Davi vai lá para fugir de Saul, faz aliança com esses filisteus. E ali, o que aconteceu? Ele guerreou com muitos povos. Deus já havia lhe prometido o trono. Davi estava no processo de preparação para assumir o reinado. E um dia, o comandante, o rei lá dos amalequitas, dos filisteus, aliás, chama Davi e fala assim: nós vamos guerrear contra o povo de Israel. Davi falou: fechou, vamos. Davi pega os seus homens e vai. Então, de repente, o que está acontecendo? Davi, que era do povo de Israel, tinha feito uma aliança com o inimigo, estava indo atacar o seu próprio povo. E aí, nessa história toda, os comandantes da guerra lá do povo filisteu olha para o rei e fala: ele não vai com a gente, não vai rolar. Não vai ter como ele ir com a gente. Ah, mas por quê? Mas o cara é do povo de Israel. Ele está aqui. Pode ser que ele nos traia. E aí? Vai se voltar contra a gente. Se ele for com a gente, vai dar ruim. O que acontece com ele? Eles não aceitam a participação de Davi e dos homens dele nessa guerra. Olha só. Nós estamos construindo um entendimento. Preste atenção, Davi ficou o quê? Poxa, chateado. Como assim? Não vou guerrear? Pega os homens dele e volta para a cidade dele. E aí a gente começa a viajar nessa história, no texto que a gente leu, que eu contei até então aqui para vocês, não estavam nesse texto, está nos capítulos anteriores. Davi volta para sua terra e ele encontra a terra dele. Isso já faz parte do texto que a gente leu. Ele encontra a terra dele totalmente devastada, totalmente incendiada. Onde estavam as mulheres tinham sido levadas, onde estavam os seus filhos tinham sido levados. Ele fez uma aliança errada e o povo dele sofreu. Ele fez uma aliança errada e a família dele sofreu. A família dele foi aprisionada devido a uma aliança errada. Ele fez aliança com os filisteus, que era o povo de Golias. E eles, quando chegaram lá e viram aquela terra devastada, aquela terra incendiada, as mulheres tinham sido levadas. Tamanho foi o desespero, no texto que a gente leu, no capítulo 4, no versículo 4, vai falar que prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até que se esgotaram as lágrimas. Davi estava passando um momento terrível. Pensa naqueles guerreiros, homens de guerra, ele e os seus homens, todos, ao ver aquela cidade devastada, choraram profundamente, até que não tinha mais lágrimas. A angústia tomou conta de Davi. Davi fica profundamente triste e desesperado, ao ponto de que os seus próprios seguidores, aqui está falando que os próprios seguidores de Davi queriam apedrejar ele. Pense, você com aqueles soldados fiéis de batalha, chega e vê aquela situação, e eles ficam tão enfurecidos, ficam tão angustiados, que eles pensam em apedrejar Davi.
a situação realmente não estava muito boa. Então não bastava a Davi passar por aquilo tudo, pela própria angústia dele, ele ainda estava sofrendo com os seus próprios, tentando tirar a vida dele. Davi, de repente, ele se vê diante de duas opções. Davi tinha duas opções ali. Ou ele entregava os pontos, porque o fardo estava muito pesado e ele estava desesperado. Ou ele entregava os pontos e falava, é isso que vai acontecer. Ou ele parava, ouvia a direção que Deus tinha. No verso 6, no verso 7, vai falar assim: então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traze-me depressa o éfode, o colete sacerdotal, a estola, em algumas traduções vai falar a estola. E ele de repente perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Davi podia ficar chorando, triste, carregando aquele fardo e desesperado, mas ele se posicionou e perguntou ao Senhor: qual direção devo tomar? Alguma vez, será que você chegou na sua terra e a sua terra estava devastada? Será que algum medo tem passado no seu coração ultimamente? Nesse tempo difícil que a gente tem vivido, alguma angústia tem tomado conta do seu coração? Um medo do futuro tem passado pela sua vida, pela sua família? Um medo de talvez pegar o Covid? O que tem sido um fardo para você? Talvez a sua família, até você que está nos assistindo agora, talvez você está em desespero, vendo a sua família se desesperar. Talvez o seu lar esteja, entre aspas, pegando fogo. Talvez a sua vida espiritual esteja incendiada, não no bom sentido do fogo do Espírito, mas no sentido de queimar e se acabar e se esfarelar. Talvez você tenha feito alianças com o inimigo. Talvez você tenha feito alianças erradas. Talvez você não tenha se posicionado. Talvez você tenha chorado até perder as suas forças. Mas o problema não é o fardo. O problema não é o desespero. O problema é como cada um de nós nos posicionamos diante dessas situações. Porque essas situações, todas essas que eu falei aqui, elas podem bater a nossa porta a qualquer momento. E a maneira que a gente se posicionar é que vai ser dada a direção para a gente sair ou ficar nessa situação. Davi tinha a escolha. O que ele escolheu? Permanecer, ouvir o Senhor, obedecer e seguir em frente. Existe graça de Deus quando um homem, a mulher se posiciona e diz assim: errei, fiz lenha, fui para a guerra com todos os soldados que eu tinha, deixei aqui desguarnecido, deixei minha família desprotegida. Sabe, existe graça de Deus quando o homem e a mulher se posiciona diante dele e diz assim: eu fui responsável, eu errei, mas eu escolho não arredar o meu pé da tua presença, Deus. Eu escolho ficar junto contigo, eu escolho permanecer e te ouvir, porque o contrário disso é morte, e eu rejeito a morte na minha vida.
Eu quero me posicionar, porque eu quero viver, sim, Deus, essa direção que o Senhor tem para mim. Pode existir, sim, um momento na vida de cada um, onde seja um problema aqui nesse mundo, ou seja, as hostes espirituais, pode querer, sim, atacar, pode querer, sim, cercar, pode, sim, bater o desespero, pode bater o choro, mas a maneira que a gente se posicionar vai definir qual o tempo que nós vamos ficar nessa situação. Eu conheço pessoas que estão nessas situações por muito tempo na vida dela. E a gente ora por ela, e ela pede oração, e a gente está disponível, e a gente ora, e a gente está junto com essa pessoa. Só que essa pessoa não se posiciona. Às vezes, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo só quer que ela se posicione. Só quer que ela se posicione. Só quer que ela pare por um momento e ouça a direção e obedeça, para que Ele entre com a provisão e dê a direção. E essa pessoa sai desse momento desesperador, de crise. Seguindo mais um pouco, quando Davi pede para pede para o sacerdote trazer a estola, ele fala assim: traz-me depressa a estola sacerdotal. E aí fala assim, que Abiatar o trouxe a Davi. Então, Abiatar era o sacerdote, ele que usava a estola. A estola é como se fosse lembra daquele é um pano que fica assim, ó, no ombro. Ela pega aqui no ombro, né? Desce para um lado, desce para o outro, e pega aqui no peitoral, vai até nas costas. Então, ela era do sacerdote. Ela representava autoridade e poder. E Davi pega, o que ele faz? Olha o que o versículo está falando. Abiatar o trouxe, o quê? O colete sacerdotal. A quem? Davi. Ele pega aquele colete. O homem que se posiciona em Deus, um homem segundo o coração de Deus, sabe o que ele faz? Ele assume a responsabilidade. Ele pega a estola e vai para Deus e pergunta para Deus: olha só, perseguirei a esse bando de invasores, alcançá-los-ei. Isso é uma frase de quem não estava aguentando mais chorar, porque não tinha acabado o estoque de lágrimas, mas mesmo assim se posicionou. Quanto eu aprendo com isso? E o Espírito Santo já está ministrando no seu coração. Ele coloca aquela estola e vai para o Senhor e pega a resposta. E o Senhor fala com ele: sim, persegue-os, porque certamente os alcançará. Uau! Tempo de angústia é oportunidade para ouvir Deus. Isso Davi ensinou para a gente. Tempo de angústia é oportunidade para ouvir Deus, para assumir a responsabilidade de muitos erros, sim, que você fez ali, mas que agora você está disposto aqui, ó, Pai, conta comigo, me dá aqui a responsabilidade. Abiatar, me dá a responsabilidade, sim, que eu creio que Deus pode falar comigo e pode me tirar desse momento difícil que eu estou passando. E Davi escolheu ouvir a Deus, sabe, quando ele estava profundamente triste e angustiado. Davi tinha uma natureza humana, mas ele não agiu conforme a natureza humana. Ele disse assim: só quando Deus falar, estou aqui, estou esperando a resposta, eu só me movo a partir da resposta de Deus. Deus mostra para ele, sabe, que a vitória, e a vitória veio, ela não vem pela mão dele, porque os números passam despercebidos aqui quando a gente lê a história. Só que no versículo aqui 17 vai falar assim: ninguém escapou, exceto 400 rapazes
que fugiram montados em camelos. Era muita gente, cara. Era muita gente. Ninguém, olha, ninguém escapou, exceto os 400. Só que a matemática aqui ela é muito clara. Eram 600. Quando chegou aqui, na cidade de... Deixa eu ver qual que é o nome da cidade aqui. No vale, cadê? De Besor. Quando chegaram à torrente de Besor, e Besor quer dizer, sabe o quê? Águas tranquilas. Então, quando Davi ouve Deus, pegou a direção e partiu. Agora eu já tenho o que eu quero. Partiu. Foi. Só vai, né? E ele foi. E chegou lá com os 600 guerreiros dele. Só que quando chega lá, nas águas tranquilas, 200 fica. Só vai 400. Porque 200 estava muito cansado. Eu espero que o Espírito Santo, eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando no seu coração agora. Eram 600. 200 ficaram porque estava muito cansado. Onde que eles ficaram? Em Besor. Besor é o lugar das águas tranquilas. Então, isso liga um alerta, muito cuidado com as águas tranquilas. Porque as águas tranquilas pode mostrar que você pode te dar uma vontade de parar e descansar. E você não pode parar e descansar no meio da batalha. Você não pode parar e descansar indo para um propósito que Deus tem. Porque Deus deu a direção, é só ouvir e obedecer. Mas de repente chega as águas tranquilas e eu quero parar nas águas tranquilas. Meu Deus, isso é muito forte. Muitas vezes, muitas pessoas, elas perdem a batalha porque chega nas águas tranquilas, nas águas refrescantes, e ali elas falam assim: agora eu quero descansar. Eu preciso parar porque eu não estou aguentando. Quando o povo voltou, eles voltaram com eles. Quando o povo voltou vitorioso, eles foram juntos, voltaram. Só que eles perderam, sabe o quê? A oportunidade de lutar. Eles perderam a oportunidade de fazer parte daquilo que Deus fez lá. O que Deus fez lá? Deus entregou um exército numeroso. Só o número das pessoas que conseguiram, que é quase ninguém, comparado ao total do exército, quase ninguém, 400 conseguiram fugir. 400 era o número dos soldados de Davi, cara. Meu Deus, olha a ação de Deus aqui. E Deus mostra para Davi, e mostra principalmente para nós, que quando nós nos posicionamos, ouvimos Ele e obedecemos, cara, a vitória é certa. Não porque somos bons guerreiros, mas porque há uma grandeza em obedecer. Então nós precisamos nos posicionar assim, ouvir Deus, sabe? E tem algo aqui na estola ainda, não vou virar essa página aqui, tem algo na estola que Deus falou profundamente comigo. Deixa eu ficar ligado no horário aqui. E essa estola, eu pesquisando, queria saber mais sobre essa estola. E eu entendi que um dos simbolismos dessa estola, além de autoridade, de poder, ela simboliza muitas vezes a ovelha, sabe, que está desesperada, perdida, machucada, que o pastor pega ela aqui em forma de cuidado e coloca aqui, no ombro, no lugar que a estola fica. Só que outro simbolismo que eu achei maravilhoso está lá em Mateus, no capítulo 11, que a estola é comparada com o jugo. E eu achei lindo isso aqui. Existe direção quando um homem e uma mulher de Deus se posiciona. Mateus 11, 28 e 30 vai falar assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo
é leve. Uau! O jugo do Senhor. O jugo coloca onde? A estola coloca onde? O Espírito Santo está ministrando no seu coração agora. Aqui, os que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, vão para Deus. Davi estava cansado, sobrecarregado, cansou de chorar, estava passando um momento difícil da vida dele. O que ele fez? Foi para o Senhor. Foi para o Senhor. Ele colocou a estola, chamou a responsabilidade, falou: daqui eu não saio, enquanto Deus não falar comigo. E aí, vocês acharão descanso para sua alma, tão angustiada, porque o jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Sabe, Jesus quer dizer para a gente aqui, que nos momentos que às vezes a gente tem chorado, e acaba as lágrimas, e bate o desespero, bate a angústia, ele fala: toma sobre si o meu jugo, vai para mim, vem aqui, pega o meu ensinamento, me ouve, me escuta, obedece. Existe graça e provisão para aqueles que se posicionam diante de Deus. Davi usou a estola porque quis dizer ao Senhor: sem ti eu não vou, eu quero te ouvir, eu quero te obedecer, eu quero que tu esteja comigo. Porque aí ele sabia qual ia ser o fim da batalha. Só vê o sobrenatural de Deus quem se posiciona, ouve e move. Só vê o sobrenatural de Deus quem se posiciona, ouve Ele, obedece e se move debaixo da palavra dEle. 200 ficaram para trás. Quantas vezes Deus fala com você: vai, meu filho, pode ir que eu serei contigo. Ah, mas eu não vou, o José não vai, então eu não vou. Aí você fica aqui empacado e deixa de viver ali o que Deus tem, porque o José não vai. Vai, vive o que Deus tem para você. Na volta você conta para o José: você perdeu. Você vai, né? Você não perderia. Você perdeu, cara. Você não quis se posicionar, ouvir. Você perdeu. Vamos embora, vamos lá. Tem despojo, sim. A graça dele é para todos, né? Tem despojo. E o mais lindo disso tudo, vamos caminhando aqui para o final por causa do tempo. O mais lindo disso tudo, que Deus sempre nos surpreende, né? Aqui no verso 20, vai falar assim: Davi ainda lhes tomou todos os seus próprios rebanhos e manadas, e a tropa os conduzia diante do outro gado, e exclamavam: esse é o despojo de Davi. Não é uma história de restituição aqui, é uma história de quem ouve a Deus, e Deus dá muito mais, muito além do que ele espera. Não é restituição, essa história não é restituição. Muitas vezes algumas pessoas falam: olha que restituição linda. Não, cara, não é restituição, é muito mais além. Então existe muito mais além para quando a gente se posiciona, a gente acredita em Deus e a gente confia em Deus, Ele nos surpreende. Existe um plus, um algo a mais, um bônus. A graça dele excede, a graça dele vai muito além das nossas expectativas, porque a nossa visão é limitada, dele não. Ele vê muito lá na frente. Então, meu filho, olha aqui, como você obedeceu, não que você mereça, mas como você obedeceu, você resolveu ouvir a minha voz, tem algo a mais aqui. Tudo certinho, tá vendo aqui, aprendeu a lição agora? Tudo certinho. Está aqui, os filhos, as esposas, os despojos. Ali é muito detalhista quando fala tanto coisas grandes quanto coisas pequenas. Nada ficou para trás.
Só que tem um plus aqui ainda. Toma aqui, ó. Toma mais. Toma os despojos deles. E esse povo, eles eram salteadores. Eles viviam roubando todos os lugares em volta naquela região ali. Então, tudo que esse povo coletou ficou de brinde para o povo que confiou, para o povo que resolveu ouvir a voz do Senhor. Existe direção quando um homem e uma mulher de Deus resolve se posicionar e ouvir Ele e seguir o que Ele fala. Queria que a gente se colocasse de pé agora. Aleluia. Ainda que você não esteja hoje passando por uma situação difícil, nós nunca vamos pregar aqui nada contrário que te diz que na presença de Deus é só alegria, só festa. Você vai ouvir ninguém pregando isso aqui para você. Vai pregar assim, que se posiciona, ouça a Deus, porque no mundo teremos aflições, né? Mas Deus, Ele, Jesus, venceu o mundo. Então, quando esse dia chegar, o dia da batalha, e a nossa batalha é diária, todos os dias nós temos batalhas, temos lutas, né? Quando esse dia chegar, ouça a direção, assuma a responsabilidade. Se você errou, se arrependa, tenha um arrependimento sincero diante dele, que a direção vem. Fala com o seu irmão assim: a direção vem. É só se posicionar, que a direção vem. É só ouvir, obedecer e partir. Talvez hoje você esteja carregando um fardo, talvez hoje você esteja passando por um momento difícil, mas o que o Espírito Santo quer gerar hoje no seu coração é a capacidade, não só de passar por esse momento agora, mas quando esse momento futuro bater a sua porta, você sair nadando de braçada lá. Você não vai ficar paralisado diante o medo, a dificuldade, diante um fardo que vai gerar um desespero na sua vida. Porque o seu mover, os seus princípios vão estar fundamentados no Senhor, naquilo que Ele tem ministrado no seu coração. Queria te convidar agora a ter um momento de oração, entregando a sua vida agora diante do Senhor, pedindo que Ele possa te ensinar, nos ensinar todos os dias a ser essa pessoa cheia de resiliência. Se você lembrar agora, se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma pessoa que você sabe que ela está passando por um momento de desespero, de dificuldade, que ela está carregando um fardo, que você vai ministrar na vida dela agora um senso de discernimento espiritual. Você vai falar agora, vai liberar decreto agora, dizer que existe perseverança em meio à tribulação.